Olá, o meu nome é Wanda Marques e sou terapeuta há 11 anos. Ao longo da minha vida, a naturopatia esteve sempre muito presente. Sou tratada com produtos naturais desde muito cedo, desde muito pequenina, mais ou menos desde os meus 5 anos. E ao longo do tempo fui-me interessando muito por esta área, fui tentando aprender um pouquinho mais, fui me interessando cada vez mais, até que fui parar ao curso de naturopatia. E pronto, há 11 anos que isto faz parte da minha vida e que fiz disto a minha profissão. Ao longo deste tempo, no início desta aventura, comecei pelas consultas de naturopatia normais, portanto, anamnese, com todo o diagnóstico feito, com a conversa com o paciente, a forma mais formal. Mas à medida que o tempo foi passando, percebi que o contacto com a pessoa, que o toque na pessoa, relaxa a pessoa e faz com que o paciente acabe por confiar um pouquinho mais quando fala. Consigo-me aperceber muito mais facilmente de determinado tipo de problemas quando as pessoas me dizem que dói de determinado tipo de zona do corpo, ou das costas, ou dos ombros, ou da cabeça, ou mesmo das pernas. Consigo entender o que é que poderá estar por trás de determinadas coisas, tanto que vou fazendo perguntas à medida que o tempo da massagem vai desenrolando. E as pessoas depois começam a ter tendência a falar e consigo transformar uma massagem de relaxamento numa consulta. É de facto aquilo que eu gosto de fazer e é desta forma que eu consigo ajudar as pessoas. Pediram-me para falar sobre o impacto da naturopatia na minha vida e na vida daqueles que me rodeiam, e eu optei por trazer 2, 3 casos de pessoas que ajudei a que ficassem bem. São dois casos muito particulares para mim, muito importantes para mim, porque são de pessoas de que eu gosto muito. Uma delas é a minha mãe, outra delas é uma grande amiga minha. E vou começar pelo caso da minha mãe. A minha mãe, por volta dos 64 anos, mais ou menos, 65, foi-lhe diagnosticado um tumor no colo do útero. E a minha mãe sempre teve alguma dificuldade em emagrecer. A minha mãe é pesada e sempre teve muita dificuldade, independentemente daquilo que fizesse. E antes de eu tirar o curso, recorreu várias vezes a vários terapeutas. Nunca houve assim, consegui emagrecer sempre, mas nunca aquilo que era preciso e aquilo que era suposto. E quando lhe foi diagnosticado o tumor, pelo excesso de peso e por outro tipo de doenças adjacentes que tinha, como diabetes e tensão alta, portanto, toda uma série de complicações que estavam controladas, mas que estavam lá, os médicos não davam uma grande esperança que aquilo corresse bem. A minha mãe não fez quimioterapia, não fez radioterapia, e eu pensei, bom, o caso está aqui e está. Portanto, vou tentar fazer o melhor que sei e o melhor que consigo pela minha mãe. Limitei-me, na altura, a pensar em desintoxicação, a pensar em limpeza de corpo, em limpeza de organismo, em limpeza de sangue, em limpeza de terreno. E foi precisamente isso que fiz. Utilizei a homeopatia complexa, a homeopatia da IL, que para mim se tornou uma ferramenta muito importante ao longo do tempo, e precisamente por este caso, porque percebi que realmente é importante e realmente resulta. Utilizei a limpeza de fígado, rins e linfa, e a verdade é que o tumor era um tumor bastante grande. Não me lembro propriamente da dimensão do tumor, mas era assim uma coisinha bastante visível. E a minha
para a operação e teve a tomar, portanto, esta medicação cerca de 3, 4 meses, mais ou menos, antes da operação. E quando a operaram, o tumor tinha-se transformado numa coisinha muito pequenina, ridícula quase. E os médicos que a operaram até nem quiseram acreditar que aquilo fosse possível, porque ela de facto não fez para mais nada a não ser aquilo que eu a aconselhei a fazer. O médico achou interessante, achou estranho, era bastante cético na altura sobre este tipo de medicina e sobre este tipo de alternativas àquilo que ele praticava, e ficou interessado no assunto. Eu expliquei-lhe o que estava por base, expliquei-lhe como é que tinha pensado, e no fundo comecei e consegui que a naturopatia neste aspecto foi super importante, porque consegui que a minha mãe ficasse bem, com uma coisa até bastante simples, que não precisou de de coisas agressivas, de químios, de rádios, de tudo isso. E foi muito interessante também e ajudou também porque houve alguém que ficou um pouquinho mais interessado e um pouquinho mais com vontade de conhecer um pouquinho mais do que é que realmente isto é, sem julgar tanto. O outro caso que apresento aqui é um caso um pouquinho mais, e aqui sim, um pouquinho mais com o tema que escolhi, do ser como um todo. É desta minha amiga, a Sofia, que sempre sofreu com oscilações de peso. Oscilações de peso, essa que ela não sabia muito bem e não sabe muito, hoje em dia sabe, ela também é terapeuta, portanto, mas hoje em dia sabe de onde é que vem. E é muito interessante ver que, de facto, toda a parte emocional, psicológica das pessoas interfere em tudo. Altos e baixos na vida, coisas um pouco mais complicadas, fizeram com que a Sofia, de alguma forma, engordasse. E engordasse de forma sem que ela percebesse porquê, o que é que estava a acontecer com ela, porquê é que eu estou a engordar tanto. Até que, à medida que o tempo foi passando, ela com o conhecimento dela e eu com o meu, conseguimos ir percebendo que tudo não passava de psicossomática, tudo não passava de questões internas que não eram resolvidas. Questões internas complicadas, questões internas dolorosas, que não deixavam que a pessoa se quisesse ver e que a pessoa se quisesse aceitar. Quando a vida mudou e quando foi preciso a vida mudar, porque ou mudava, porque como estava não podia continuar, a Sofia começou a emagrecer. E a Sofia começou a emagrecer não tanto por questões de alimentação, mas sim por questões de equilíbrio mental e emocional. Como é que ela conseguiu isto? Com algumas massagens, sim, com alguma terapêutica, portanto, drenagens, drenantes, limpeza também de fígado e de rins. Auriculoterapia foi uma coisa que foi utilizada, foi uma coisa que a ajudou. E conseguiu chegar a um ponto de, em 3 meses, passar de 84 kg para 67. Bom, fiz uma revisão aos números. Ela pesava 88 kg e passou para 72. Pronto. E isto tudo de uma forma muito natural, de uma forma muito simples, de uma forma muito descomplicada até, dolorosa, na maioria das vezes, sim. De forma muito, muito dolorosa acima de tudo, em termos emocionais, em termos de conversa. Lembro-me de, por vezes, estar deitada na marquesa,
primeira coisa que fazia quando lhe tocava era quase começar a chorar. Portanto, tudo isto revela que nós somos de facto muito complexos e muito especiais. Não adianta, por vezes, estarmos à roda, não adianta estarmos a tentar, às vezes, perceber ou a olhar apenas para um sintoma, quando, no fundo, somos nós próprios que fazemos a nossa própria doença ou a nossa própria saúde. Tenho mais casos, tenho bastantes casos até, e então como dizer, de pessoas que precisam desesperadamente de trazer à tona aquilo que é o problema. Muitas vezes não o conseguem identificar, muitas vezes não conseguem falar, expressar, ou mesmo que o consigam identificar, a maioria das vezes é trazê-lo à tona, é falar sobre. E aquilo que tenho visto é que, de facto, há